Olá, alunos! Então, vamos aqui para mais uma aula de Química Orgânica, agora gravando um básico aqui, lembrando ou relembrando alguns conceitos. Então, essa Química Orgânica que a gente está estudando agora no primeiro material de abril, então ela envolve o estudo do carbono. Então, o que esse carbono teria de informação? Tá? Então, ele é representado, vou colocar aqui para vocês, pela letra C, tá? Deixa eu só trocar aqui. Representado pela letra C, tá aqui ele, tá? Esse valor que aparece aqui embaixo, então esse número 6 aqui, ele é o número atômico do elemento, então onde nós vamos encontrar ele na tabela periódica, ele tem o número atômico 6 e ele tem 12 de massa, então o peso, o valor de A dele é 12. Então, ele está localizado na família 4A da tabela periódica. Então, está aqui a informação aqui na tabela periódica. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá? Então, está aqui o nosso elemento carbono bem aqui, ó. Tá? Na coluna 14, ou para quem usava a nomenclatura antiga, a coluna 4A. Tá? Então, isso garante a ele a possibilidade de fazer 4 ligações. Então, ele faz 4 ligações, podendo ser elas simples, duplas e triplas, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho. Só para lembrar, ele faz ligação aqui na química orgânica, nós vamos estudar que ele estará fazendo ligações com hidrogênio, com oxigênio e com nitrogênio. Então, só lembrando, como eu vou mostrar aqui para vocês, né? O hidrogênio só faz uma ligação, o oxigênio faz 2 ligações e o nitrogênio ele vai fazer 3 ligações segundo a regra do octeto. Então, essas ligações vão aparecer nas representações para vocês dessa forma aqui, tá? Simples por um tracinho, duplas por como 2 tracinhos, e a ligação tripla vai aparecer com 3 tracinhos paralelos entre um átomo de carbono ou entre um elemento e outro, tá? Ou até que vocês acostumem entre uma letra C e outra. Tá? Então, como é que isso vai aparecer representado? Então, vocês viram no primeiro ano a representação de Lewis, tem também a representação de fórmula estrutural plana, onde mostra todos os elementos ligados. A representação de Lewis vai mostrar os elétrons também ligados na camada de valência. Nós teríamos também a fórmula estrutural geométrica ou em 3D, e também poderíamos fazer uso de uma representação da fórmula molecular, onde vai aparecer todos os símbolos, todos os elementos. Então, como é que aparece essa quantidade? Então, percebam ali que na fórmula ali em cima, né, eu tenho um elemento C aqui no meio e ao redor dele eu tenho 4 letras H, ou seja, 4 elementos H, e aparece aqui embaixo, depois da letra H, um número indicando essa quantidade apenas de elementos hidrogênio. Então, entre o C e o H não vai aparecer o número 1 porque não tem necessidade, tá? Na sequência, então, só para falar mais um pouquinho da representação, existe uma forma de representação das ligações químicas para traduzir ou para facilitar a visualização dos compostos orgânicos, onde nós vamos usar apenas as linhas. Então, seria desse jeito aqui, né? Ela, em inglês, ela fica conhecida como bond line, né? Em português, seria a representação em linha. Então, ela vai fazer um zigue-zague para que a gente possa entender aonde tem um elemento C e aonde começa outro elemento C. Então, cada ângulo que faz essa estrutura tem um elemento C a mais. Então, vocês vão acostumando com isso ao longo do curso, ao longo da disciplina de Química, tá? Então, aqui uma explicação a mais sobre classificação dos carbonos da cadeia, mostrando um exemplo. Tá? Então, os carbonos primários estarão ligados apenas nas pontas da estrutura, né? Serão os carbonos que só estão ligados a um outro elemento, então a gente analisa carbono por carbono. Os carbonos secundários estão no meio da cadeia, então são esses vermelhinhos marcados aqui nesse segundo exemplo. Então, eles estão ligados a outros 2 átomos de carbono, então a gente olha individualmente. E aqui no outro exemplo, nós temos os carbonos classificados como terciários, que estão ligados a outros
3 átomos de carbono. Então, no caso, eles vão estar no meio. Então, eu tenho uma representação aqui, mostrando ele no meio. E o carbono quaternário, a mesma coisa, ele também vai estar no meio da cadeia e ligado a outros 4 átomos de carbono. Então, aqui nesse material, eu mostro para vocês um pouquinho da forma de representação dessas ligações. Então, nos compostos orgânicos mais simples, os alcanos, os alcinos e os alcenos. Então, como é que ficaria a representação aqui? Primeiro, por fórmula, que a gente chama de fórmula condensada, por fórmula estrutural plana, e aqui a representação como que ficaria em bond line. Então, ficaria a representação por linha muito mais simples de visualizar do que se nós tivéssemos que escrever todos esses hidrogênios ao redor dos átomos de carbono. Então, esses, os alcanos, só tem ligação simples entre eles. Os alcenos aparece uma ligação dupla. Então, o que seria um alceno? Então, aqui a minha ligação dupla está aqui no meio, ó. Então, quer dizer que esse átomo de carbono, ou melhor, esses, né, que tem um de cada lado, faz 2 ligações, um com o outro. Isso faz com que ao redor deles, eles tenham menos átomos ligados. Então, nós vamos pensar aqui que esse carbono aqui, ó, que está aqui escondidinho, não está aparecendo a letra C, ele vai fazer 4 ligações. Se ele já faz 2 ligações com hidrogênios, então um hidrogênio aqui e outro hidrogênio aqui, então ele vai precisar fazer mais 2 ligações com esse átomo de carbono aqui, para conseguir completar as 4 ligações seguindo a regra do octeto. Já na representação do alcino, é mais ou menos a mesma coisa que acontece. Então, conforme aumenta uma ligação entre átomos de carbono, diminui o hidrogênio ligado nesses átomos de carbono. Aqui do lado a gente tem já os compostos aromáticos. Então, o que tem de diferente nesse composto aromático? Ligações duplas alternadas. Então, vocês podem perceber que aqui eu tenho uma ligação dupla aqui, e elas mudam de lugar sofrendo o princípio da ressonância, que é representado nesses compostos aqui com uma bolinha no meio para a gente saber que aconteceu a ressonância. Tá? Eles podem ser de um anelzinho desse jeito ou de mais de um, ou ter o anel e ainda ter mais uma parte da cadeia. Aqui eu coloco para vocês as cadeias fechadas, né? Então, o alcano, alceno e alcino são cadeias abertas, e a gente tem cadeias fechadas também, que seriam os ciclos, o ciclo alcano e o ciclo alceno. Então, ele vai formar uma estrutura geométrica muito mais fácil de visualizar, ou por forma condensada ou por representação em linha. A diferença do ciclo alceno, que tem uma ligação dupla entre 2 átomos de carbono em algum lugar na cadeia. Deixa eu ver o que a gente tinha mais aqui. Nesse documento eu falo um pouquinho para vocês sobre a classificação das cadeias carbônicas, né? A diferença da cadeia normal, aberta, fechada, ramificada. Mais adiante nós vamos voltar no material e colocar isso para vocês entenderem um pouco mais disso. Tá? Então, seria isso por enquanto. Tá? Até mais.